Salve, pessoal! Estamos dando continuidade às nossas aulas de Direito das Obrigações e na aula de hoje nós trataremos sobre os pagamentos indiretos, também chamados de pagamentos especiais. Quais sejam, pessoal? O pagamento em consignação, a imputação ao pagamento, a dação em pagamento e o pagamento por subrogação. Tá certo? Vou compartilhar os slides aqui com vocês para darmos início à nossa aula. Tudo bem, pessoal? Então, vejam aqui que aqui estão as hipóteses que nós trataremos na aula de hoje, né? Na seguinte ordem: pagamento em consignação, pagamento com subrogação, imputação do pagamento e dação em pagamento. Pagamento em consignação, pessoal, ele começa a ser tratado no artigo 334 do Código Civil, que vai falar o seguinte, ó: considera-se pagamento, extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida nos casos e formas legais. Muito bem, o pagamento de consignação ele ocorre em hipóteses específicas, né, tratadas no artigo 335, que a gente vai analisar na sequência, e basicamente se dá quando, né? Quando o devedor ele não consegue receber, ou se recusa a receber, ou se você não sabe quem é o credor, né? Ou se há alguma disputa, né, para saber quem é o real credor. Então, o credor não pode receber por algum motivo, se recusa a receber, o credor é incerto, não se sabe quem é, ou há discussão sobre quem seja o credor, tá certo? Nessas hipóteses, o devedor ele vai poder consignar o pagamento. O que é isso? Ele vai pegar esse pagamento e vai depositar em juízo ou vai depositar num estabelecimento oficial bancário, tá? Na hipótese de ser pagamento em dinheiro, tá certo? Na verdade, sim, sendo pagamento em dinheiro, ele pode optar por fazer o depósito extrajudicial, né, a consignação extrajudicial, que é direto num banco, ou judicial por meio da ação de consignação, tá? Mas ele pode consignar também, por exemplo, as chaves. Ele não sabe, o credor se recusa a receber as chaves do imóvel ao final do contrato de locação. O devedor ele vai poder consignar, entregar as chaves em juízo para se liberar, né, de sua obrigação como locatário. Se você está com um comodato de alguns animais, né, um empréstimo gratuito de alguns animais, na hora de você devolver, não se sabe quem é exatamente o credor. Você também pode realizar o pagamento por consignação, tá certo? Lembrar que o devedor não tem apenas o dever de pagar, mas o direito de pagar, né? Afinal, ele não quer se sujeitar aos efeitos do inadimplemento, algo que nós estudaremos mais à frente, né? Então, por exemplo, o locatário que quer pagar o aluguel corretamente, né? O locador se recusa a aceitar, injustamente se recusa a aceitar o pagamento do aluguel. Ora, se o locatário não faz nada, ele estará inadimplente e, consequentemente, o locador poderá mover uma ação de despejo acumulada com cobrança. Então, a opção mais segura para o locatário nessa hipótese é realizar o pagamento em consignação. Como é dinheiro, nesse caso, ele vai poder fazer isso num estabelecimento bancário ou por meio da justiça, por meio de uma ação de consignação em pagamento, tá? O que eu quero destacar aqui, pessoal, que o pagamento em consignação, embora ele seja tratado no Código Civil, o procedimento dele é totalmente detalhado e explicado no Código de Processo Civil, tá? Então, nos artigos 539 e seguinte do CPC, vocês irão verificar na prática como ocorre uma ação de consignação em pagamento, ou mesmo como se deve dar, né, qual é o procedimento dessa consignação extrajudicial, tá bom? E aí eu faço uma lembrança também que na Lei de Locações, em dois artigos, os 58 e 67, também são previstos aí, também há tratamento sobre o pagamento em consignação, beleza? Então, como eu já expliquei, pessoal, tratando-se de obrigação de pagar dinheiro, a consignação ela pode se dar de forma extrajudicial, sendo esta uma opção do devedor. Isso é previsto no parágrafo 1º do artigo 539 do CPC, Código de Processo Civil. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no local do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação da recusa. Tá? E depois o CPC ele continua detalhando aí como é que se dá esse procedimento, vocês estudarão isso em processo civil, beleza? Muito bem, o que é importante a gente saber aqui dentro do Código Civil? O artigo 335,
que ele elenca as hipóteses aí nas quais caberá o pagamento em consignação. Então, o artigo diz o seguinte, ó, a consignação tem lugar, 1, se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. A gente já viu, né, que a quitação é um direito do devedor e que, portanto, né, caso haja recusa sem justa causa, o devedor poderá se valer do pagamento em consignação. Faço aqui chamo a atenção ao seguinte ponto, pessoal. Se a dívida é de R$100 mil e o devedor quer pagar R$50 mil, o credor não é obrigado a dar quitação nesse caso, certo? No máximo, ele poderia aceitar os R$50 mil e dar uma quitação falando, ó, recebi R$50 mil, mas a dívida é de R$100 mil, portanto, faltam 50 mil, certo? Mas ele não é obrigado a dar um documento dizendo que recebeu o valor devido, porque o valor devido efetivamente não foi recebido, né? Lembrar que também, como já vimos em aula passada, o credor não é obrigado a receber uma prestação diversa da devida, mesmo que seja mais valiosa, e também o credor não pode ser obrigado a receber por parte se assim não foi combinado, tá bom? Muito bem. 2. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Veja, pessoal, que essa hipótese aqui é da obrigação quesível, né? A obrigação na qual o credor ele vai até o domicílio do devedor ou algum outro local para receber o pagamento, né? Então, se ele não for, o devedor pode pagar em consignação. 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em local incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Então, imagina que o credor ele esteja em coma e não esteja ninguém o representando, né? Como é que você vai pagar esse credor? Ele não vai poder dar quitação, o devedor tem direito à quitação, então, portanto, nesse caso, há a opção de se pagar por consignação, tá certo? Ou se ele for desconhecido, né? Você não sabe quem é o credor, por algum motivo, se ele for declarado ausente, né? Se ele sumiu, o cara saiu viajando o mundo, você já não encontra mais o credor, não sabe onde ele está, né? Ou se ele residir em local incerto, também pode ser essa hipótese, ele está viajando o mundo e você não sabe onde ele está morando no momento, né? Ou ele mora num barco e esse barco fica navegando aí pelas águas, você não sabe onde é que ele está, você não consegue pagar. Ou de acesso perigoso ou difícil, certo? 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Então, imagina que o credor ele falece e aí aparecem duas mulheres dizendo que tinham união estável com ele, que, portanto, devem receber o valor, né? Você não sabe a quem pagar, tá? Nesse caso, né, havendo dúvida sobre quem deva receber o objeto do pagamento, você pode também pagar em consignação. Expender litígio sobre objeto do pagamento. Então, imagina você está com um animal ali incomodado e você é intimado ou citado, né, por uma outra pessoa dizendo que aquele animal não é de quem te emprestou, mas sim dele que te citou, te intimou, né? E há aí uma ação judicial na qual se discute a propriedade daquele animal, certo? Nesse caso também você poderá se valer do pagamento em consignação, beleza? Tudo bem, pessoal. Então vamos para um caso aqui bastante interessante, bastante prático, tá? Ana aluga o apartamento de João. Ao final do contrato de locação, Ana deseja entregar as chaves do imóvel ao proprietário, mas o João se recusa a receber as chaves, uma vez que Ana comprovadamente está devendo os 3 últimos aluguéis e o imóvel estava sendo entregue danificado por Ana, que tinha o dever contratual de entregá-lo no estado em que recebeu. Ana então procura você, advogado, a fim de saber o que pode fazer. E aí? Veja, pessoal, que Ana quer entregar as chaves, porque o contrato teve fim. O credor, João, se recusa a receber as chaves, porque Ana não cumpriu com algumas obrigações suas, como, por exemplo, ela não pagou os 3 últimos aluguéis e também não consertou o imóvel, né, antes de entregá-lo, ou seja, não está entregando o imóvel no mesmo estado que recebeu. João pode se recusar a receber as chaves do imóvel? Essa é a questão, tá, pessoal? A orientação, tanto do STJ como da Corte Estadual, pelo menos aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, tá? Pacífico no sentido de que João não pode se recusar a receber as chaves, tá? Por quê, pessoal? Por quê? Porque a questão do pagamento, da falta de pagamento,
questão de imóvel estar danificado ou outras questões, tá? Como a gente até vai ver aqui nesse julgado, elas devem ser tratadas em separado. Elas vão ser tratadas em separado. Então, isso significa que, se o João se recusar a receber as chaves, né, por esses motivos, Ana poderá ajuizar uma ação de consignação de pagamento, no caso, consignação das chaves, tá certo? Então, vamos lá, ó. Ação de resilição de contrato locatício acumulada com consignação das chaves, é o pagamento em consignação nesse caso. Locação não residencial, recusa injustificada do locador, sentença que julga parcialmente procedente, inconformismo, recurso do inquilino, inconformismo que prospera. 1. Não se reputa justa a recusa do locador em receber as chaves do imóvel sob o fundamento de ser necessária a realização de reformas ou pagamento de débitos em aberto, ou a comprovação do desligamento das contas de consumo, ou ainda a alteração da sede da sociedade junto à Juscerge, orientação pacífica do STJ e desta Corte Estadual. Contrato que se tem, portanto, residido na data ajustada entre as partes para entrega das chaves, cuja devolução foi injustamente recusada pelo locador. Beleza? Tem interessante, né, pessoal? É um caso bastante prático que vocês podem se deparar aí na sua vida, né? Algum parente seu pode passar por uma situação dessa, você pode passar por uma situação dessa, no locador ou locatário, né? Algum cliente seu, aí vocês já formados ou no escritório, pode ter esse problema, então vocês já sabem como solucionar, né? Eu trouxe uma decisão aqui do STJ, que vai, né, no mesmo sentido, é uma ação também de consignação e entrega das chaves, tá? Aí a decisão vai falar o seguinte, ó: o STJ tem entendimento de que eventual ressarcimento relativo a supostos prejuízos ocorridos no imóvel locado, decorrente de sua má utilização, aí o que eu falei, deve ser perseguido em ação própria, não constituindo justificativa idônea para impedir a extinção contratual verificada pelo decurso do prazo do contrato, bem como para impedir a entrega do imóvel mediante depósito judicial das chaves em juízo. Beleza? Muito bem, muito bem. Já dei um spoiler aqui da próxima pergunta. Vamos lá para a próxima pergunta? E se o devedor, pessoal, ajuizar a ação de consignação de pagamento, consignação, sem que prove, né? Sem que prove, ou sem provar, deixa eu consertar aqui, pessoal. Sem que prove ter havido recusa injusta do credor em receber o pagamento, tá? Então, o credor ele não se recusou a receber o pagamento, o devedor, por algum motivo, está de saco cheio com o credor, não quer falar com o credor, não quer nem pagar mais com o credor, fala, vou pagar na justiça, não vou mais pagar nada. E aí, ajuiza uma ação de consignação em pagamento, tá? Nesse caso. E aí, pessoal, o que acontece? Ora, nós vimos que a consignação ela tem cabimento, né, em hipóteses previstas ali no artigo 335 do Código Civil, né? Então, assim, se não houver uma recusa injusta do credor em receber o pagamento, não faz sentido, né? Não há necessidade de o devedor ajuizar uma ação de consignação em pagamento, razão pela qual o processo será extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, né? Algo que vocês ou já estudaram ou irão estudar em processo civil, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Ação de consignação em pagamento e extinção do feito sem julgamento do mérito. A consignação em pagamento se destina a possibilitar a obter a extinção do pagamento nos casos em que haja recusa, aqui, ó, como a gente viu, recusa ou incapacidade do credor em receber, dúvida sobre quem deva receber, ou ainda em que o credor seja desconhecido ou residir em local incerto, artigo 335 do Código Civil. Os autores ajuizaram a ação sem comprovar, ó, o problema aqui, ó, sem comprovar a recusa injusta no recebimento dos aluguéis, logo, feito extinto sem resolução do mérito, falta de interesse de agir. Muito bem? Maravilha, pessoal. Fechamos aqui, então, pagamento em consignação. E agora nós analisaremos o pagamento com subrogação. Subrogação, pessoal, é a substituição do credor por outro em uma relação jurídica, tá? O terceiro, e aí ela se dá, né, em hipótese que a gente até já estudou, tá? Mas o terceiro que paga a dívida, ele vai tomar o lugar do credor satisfeito e passa a ter o direito de cobrar a dívida com todos os seus acessórios
do devedor, né? É o que prevê aí o artigo 349 do Código Civil. Vamos ler. A subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Veja, portanto, pessoal, que não há, né, para o credor, a extinção da obrigação, porque o credor recebeu a dívida, né, o pagamento da dívida, mas com relação ao devedor, não, né? O devedor ele não se desvincula, porque ele continua sendo obrigado a pagar, mas agora por uma terceira pessoa que se tornou o novo devedor, né? O novo credor, desculpa, se tornou o novo credor por meio da subrogação, tá certo? A gente vai ver que a subrogação ela pode se dar ela pode ser dividida em subrogação legal, que são as hipóteses previstas na lei, e subrogação convencional, quando as partes assim combinarem, tá certo? Com relação, pessoal, a essa questão, né, do credor, do novo credor, ele receber, né, todas as ações, privilégios e garantias do credor primitivo em relação à dívida, eu trouxe um caso aqui para tornar claro para vocês o que isso significa, como que isso dá na prática, tá bom? Porque essa é uma das grandes vantagens da subrogação, né? É você obter aí todas as ações, direitos e privilégios que o credor originário teria, né? Tinha em face do devedor, tá? Então, nesse caso aqui é o seguinte, ó, o João, ele tem uma casa com vários eletrodomésticos de valor e aí ele faz um seguro, né? Seguro contra danos em face desses danos em face desses eletrodomésticos, né? Então, se o fogão, a geladeira, né, em determinadas hipóteses ali previstas no contrato, forem danificados, a seguradora deverá indenizar João, tá certo? E aí o que acontece? A concessionária de energia elétrica, por uma falha dela, né, faz a energia oscilar de forma violenta e com essa oscilação acaba por danificar o fogão e a geladeira, tá? Os equipamentos elétricos ali que tinham na casa, certo? Muito bem. E aí o João, então, em razão desse dano, né, ele aciona a seguradora vê que essa é uma das hipóteses ali de cobertura, né? Ou seja, essa hipótese está coberta pelo seguro, indeniza João. Nesse momento que a seguradora indeniza João, o que acontece? Ela se subrogou na posição de João em face da concessionária. Porque, veja, João ele tinha o direito, né, de exigir da concessionária o ressarcimento pelos prejuízos causados, né, pela falha da concessionária. Mas como ele foi ressarcido por um terceiro, esse terceiro subroga-se no direito de João. E aí, qual é a graça disso, pessoal? A graça é a que eu vou perguntar. Desta forma, a seguradora ajuizou a ação em face da concessionária, certo? A seguradora pagou o João e ajuizou uma ação em face da concessionária, uma vez que ela agora se subrogou nos direitos de João, certo? E aí a pergunta é, vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor no caso? Tá? Talvez vocês tivessem que ter mais conhecimentos de Código de Defesa do Consumidor, eu tenho até um curso, nesse momento, atualmente ainda disponível, tá? De CDC, de Defesa do Direito do Consumidor, que eu explico, né? Uma das aulas mais importantes até, quando há relação de consumo, quando não há relação de consumo, certo? Entre João e a concessionária há relação de consumo. Entre a seguradora e a concessionária, não. Mas lembrar que a seguradora ela se subrogou nos direitos de João. Então, uma vez que ela se subrogou nos direitos de João, ela vai ser considerada consumidora, porque João assim o era, olha que interessante o efeito da subrogação, né? Nessa ação que ela movimentar em face da seguradora, da concessionária, tá certo? Aí eu trouxe a decisão aqui, ó. Direito civil, ação regressiva, controvérsia, cinge-se à existência de responsabilidade da concessionária ré em ressarcir a seguradora autora dos valores pagos assegurado pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de distúrbio na rede de abastecimento de energia. É certo afirmar que, nos termos do artigo 786 do Código Civil e na súmula 188 do STF, uma vez paga a indenização, o segurador tem direito à ação regressiva contra o causador do dano nos limites do contrato de seguro. Isso, pessoal, o artigo 786 já trata aí dos contratos em espécie, especificamente do contrato de seguro, né? Vocês vão estudar isso quando vocês estudarem contrato em espécie, tá? Mas o que nos interessa aqui, ó, o artigo 349 do Código Civil, por seu turno, dispõe que a subrogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, do credor primitivo, em relação à dívida contra o devedor principal e seus fiadores. Portanto, atua a seguradora como consumidora por subrogação, exercendo todos os direitos, privilégios e garantias do segurado,
consumidor dos serviços prestados pelo autor, precedente do STJ. Muito interessante, pessoal. Acho que com isso vocês vão ter claridade, né? Vão ter bastante visualizado de forma prática como que se dá essa subrogação, tá certo? Trouxe outra decisão aqui, tratando do mesmo caso, tá? E aí a decisão vai falar o seguinte, ó, relação de consumo. Postulante que objetiva o ressarcimento pelos danos decorrentes de sinistro de natureza elétrica ocorrido em unidade consumidora segurada. Sentença de improcedência, olha só, resignação da autora. Seguradora que se subroga nos direitos do segurado, aplicação dos artigos 349 e 786, né? Precedente do STF. Postulante que, ao realizar o pagamento da indenização, subrogou-se nos direitos do segurado, considerado, portanto, consumidor pelo Código de Defesa do Consumidor, por ser destinatário final do serviço prestado pela requerida. Falha no fornecimento de energia elétrica, aí se utiliza do artigo 14 do CDC, porque entende haver relação de consumo, uma vez que houve uma subrogação, né? E o credor originário era consumidor, né? Reformou a sentença para condenar a concessionária a pagar à seguradora o valor de R$ 12.610. Muito interessante, né, pessoal? Muito bem. Bom, a subrogação legal, né? Como eu falei, a subrogação ela pode se dividir em subrogação legal, nas hipóteses previstas em lei, ou convencional, quando há aí um acordo entre as partes. Subrogação legal é prevista no artigo 346 do Código Civil, que vai falar que a subrogação opera-se de imediato, de pleno direito, em favor de quem? Do credor que paga a dívida do devedor comum, do adquirente do imóvel hipotecado que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel, e do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Então, por exemplo, o fiador, né, que paga a dívida do afiançado, ele se subroga nos direitos do credor, né, em face do devedor, certo? Ou, pegando outro exemplo aqui, o adquirente de imóvel hipotecado. Você comprou um imóvel sobre o qual pende uma hipoteca, né? Então, esse imóvel está garantindo uma outra dívida de um outro credor. E aí, se o devedor não paga essa dívida para esse outro credor, esse imóvel vai ser leiloado, né? E, consequentemente, você vai perder o teu imóvel, né? Porque ele vai ser leiloado. Então, você pode optar por pagar a dívida do devedor, né? Para manter o seu imóvel. E aí, você adquire aí, né, o crédito, você subroga nos direitos do credor originário, tá bom? Deixa eu fazer um desenho aqui para ficar mais fácil para vocês, eu acho, essa hipótese do imóvel hipotecário. Então, nós temos aqui o A, banco, e nós temos aqui a Ana. A Ana deve 10 mil só para o banco. Vamos dizer que a dívida inicial era de 100 mil, mas atualmente ela já pagou 90 mil, falta só 10 mil, e ela deu o imóvel dela em garantia. Isso eu já até trabalhei em uma outra aula para vocês, lembra? Ela deu o imóvel aqui em hipoteca, então esse imóvel está garantindo o pagamento aí da dívida. E aí você resolveu comprar esse imóvel, tá? Existe uma hipoteca sobre o imóvel, mas você quis comprar, e aí você comprou o imóvel da Ana, beleza? Então, o João comprou, João. Então, o João está com essa casa aqui, né? Mas essa casa, ela está respondendo... Vou até apagar aqui. Essa casa, ela está respondendo pelo pagamento dessa dívida aqui, né? De Ana com o banco. Vamos dizer que a dívida era de 100 mil, só para ficar mais verossímil. A dívida era de 100 mil. Ana pagou 90 mil, está devendo 10 mil e não está pagando os 10 mil para o banco, tá? Então, ela já pagou 90 mil, falta o quê? Falta 10 mil. Ela não está pagando 10 mil para o banco. E aí o banco vai fazer o quê? O banco vai em cima da casa aqui, né? Então, não vai me pagar? Então tá bom, eu vou pegar essa casa, porque eu sou um credor real, credor hipotecário, independente de quem seja o proprietário da casa, essa casa continua respondendo pela sua dívida, Ana. Então, João, desculpa aí, você sendo proprietário da casa, eu vou pegar essa casa, vou vender, com o produto da venda, eu vou receber os 10 mil, né? E o que sobrar eu dou para o João, que é o proprietário da casa. Aí o João vai falar, poxa, vai ser mó furada vender essa casa, porque no leilão ela pode ser vendida, em regra, por 50% do valor de mercado, de avaliação dela.
né? E aí eu vou sair muito prejudicado. Além de eu não querer perder a casa, eu gosto de morar nessa casa, ela ainda pode ser vendida por um valor muito abaixo do valor dela de mercado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha, banco, o João diz, né? Olha, banco, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar a dívida da Ana. Toma aí 10 mil reais, ó. O João dá 10 mil reais para o banco, entende? E aí essa dívida aqui se extinguiu, o banco agora sai da jogada, porque ele já recebeu todo o valor. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? João vai ser credor de Ana de 10 mil reais, que foi o valor que ele pagou para o banco, beleza? E aí ele salvou a casa dele. Tá certo, pessoal? Maravilha. Lembrar que terceiro interessado é o que pode ter o seu patrimônio afetado, caso a dívida pela qual também se obrigou não seja paga, né? Então, exemplo, o fiador, o devedor solidário, né? Exemplos aí que nós já tratamos em aulas anteriores, tá bom? Beleza. E, como eu disse, a subrogação também ela pode ser convencional, né? O artigo 347 vai tratar de duas hipóteses, tá? Ele vai falar, a subrogação é convencional, quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os direitos. Veja, pessoal, que esse terceiro aqui tratado nesse artigo não é o terceiro interessado, né? O terceiro interessado, ele se subroga de pleno direito nos direitos do credor originário. Aqui a gente está falando do terceiro que não interessado, tá? Então, se quiser aí completar no seu código, terceiro não interessado. Né? Lembrar quem é o terceiro não interessado. Nós já vimos também, é aquele que não pode ser afetado, né, pela dívida. Então, é quem tem, às vezes, um interesse de pura amizade, um interesse moral no pagamento da dívida, como, por exemplo, o pai que quer pagar a dívida do filho maior e capaz, o amigo que quer pagar a dívida da amiga, também são essas as hipóteses, tá? Então, vamos lá. Lembrar que o terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome, também tem isso, né, pessoal? Se ele pagar em nome do devedor, aí ele não tem direito nem de reembolso, lembra disso, né? Então, que paga a dívida em seu próprio nome quem? Em nome do próprio terceiro, né? Embora tenha direito a reembolsar-se do que pagou, não se subroga nos direitos do credor. Essa é a regra, né? Mas aí eles podem o quê? Convencionar que ele irá se subrogar, que é isso aqui, ó. Mas nada impede que as partes acordem que irá se subrogar, o que pode ser feito mesmo sem anuência do devedor, tá certo? Então, essa hipótese aqui é essa que prevê o código, né? Porque lembra que o terceiro não interessado que paga a dívida, ele tem direito de subrogar, ele tem o direito de reembolso, ele não se subroga, mas tem direito a reembolso. Mas eles podem combinar que ele irá se subrogar, tá certo? Aí, nesse caso, haverá uma subrogação, tá? Por convenção, por acordo entre as partes. Entendido, pessoal? Beleza. Subrogação convencional, segunda hipótese. Quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição de ficar o mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito. Então, esse caso aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Vamos lá. A, credor, B, devedor. B deve 20 mil para o A. Aí chega o C e fala o seguinte, ó, veja que é um acordo entre o devedor e o terceiro, né? O C fala o seguinte, olha, B, eu te empresto 20 mil, você usa esse valor para pagar o credor e eu vou me subrogar no lugar do credor, entende? Essa é a negociação. Aí o B diz, beleza, eu aceito. Aí o C paga 20 mil para o B, B paga para o credor, e aí o C, né, a nova relação vai ficar assim. O C vai ser o credor de 20 mil de B, e aí como houve uma subrogação aqui convencional, que as partes convencionaram, né, o C vai ter todas as ações, direitos e privilégios que tinha o A, beleza? Muito bem, pessoal, trouxe um caso aqui para a gente trabalhar. É possível a subrogação parcial, ou seja, de parte da dívida? Resposta, sim. Tá? No caso de pagamento parcial por terceiro, e aí ocorrendo esse pagamento parcial, o crédito fica dividido em duas partes. A parte não paga continua a pertencer ao credor originário, o credor primitivo, e a parte paga se transfere ao subrogado. Então, fica pertencendo ao novo credor que subroga, né, nos direitos, ações e privilégios do credor primitivo, no que tange a essa parte, né, do valor transmitido, tá bom? Muito bem.
Artigo 351, ó, o credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado. Então, veja que se houver aí, né, uma discussão de quem deva receber primeiro, o devedor não tem dinheiro para pagar todo mundo, o credor originário ele tem preferência ao subrogado, tá? Na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que a um e outro dever, tá certo? Muito bem, pessoal, chegamos aqui à imputação ao pagamento, né, que começa a ser tratada no artigo 352 do Código Civil, que diz: a pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem vencidos e líquidos. Então, veja que a imputação ao pagamento não é propriamente uma modalidade indireta de pagamento, né? Na verdade, você está pagando, mas você só está indicando o que é que você está pagando, né? Então, vamos dizer que você tem 2 dívidas de 50 mil reais com a mesma pessoa, com o mesmo credor, e você dá para essa pessoa 50 mil reais. Ora, você, devedor, né, tem o direito de indicar, ora, esses 50 mil reais é para pagar a dívida A, ou esses 50 mil reais é para pagar a dívida B, tá? Você tem o direito de indicar qual dívida você quer pagar, tá certo? Bom, e aí eu trouxe um caso aqui para a gente começar já a trabalhar, vamos ver se vocês já estão cientes dessa questão, né? Porque isso já foi tratado em outras aulas, tá bom? Manuel possui 3 dívidas da mesma natureza, líquidas e vencidas, com Antônia, nos valores de 50 mil, 100 mil e 200 mil. João realiza o pagamento de 50 mil. Nesse caso, ele poderá escolher qual dívida está pagando, pessoal? Pensa. Resposta, não, né? Não pode. Por quê? Porque 50 mil não paga 100 mil, 50 mil não paga 200 mil, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada e também não é obrigado a receber por parte, se assim não foi convencionado. Logo, o pagamento realizado por Manuel só serve para pagar uma das dívidas, que é 50 mil, né? Ele só consegue pagar 100 mil ou 200 mil se o credor assim concordar, ou se o credor quiser dar uma quitação parcial nesses valores, mas o credor não é obrigado a isso, beleza? Tudo bem, é isso que está dizendo ali, em regra não, pois o valor é suficiente para pagar apenas a dívida de 50 mil. Lembrar que o devedor não é obrigado a receber por parte, caso isso não tenha sido convencionado, 313 e 314 do Código Civil. Então, quais são os requisitos para imputação ao pagamento, né? A gente já analisou aí, ó, pluralidade de débitos da mesma natureza, exemplo, 2 dívidas em dinheiro, identidade de credor e devedor, né, com relação à dívida, e suficiência para solver mais de uma dívida. Por isso que no caso anterior não haveria, em regra, imputação ao pagamento, certo? Muito bem, o artigo 334, né, ele vai buscar proteger o credor, dizendo que, havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital, ou seja, se o credor disser que recebeu ali o pagamento pelo capital e não pelos juros, tá? Mas a regra é que se imputa o pagamento primeiro nos juros vencidos, tá? E por que isso? Para proteger o credor, já que o capital ele produz o rendimento, né? Os juros ele advém do capital. Então, para o credor é melhor se abater primeiro os juros, porque o capital continua gerando novos juros. Então, entendido a imputação ao pagamento, muito tranquila. O devedor tem direito de indicar, né, cumprido aqueles requisitos, qual pagamento ele está fazendo, né? E veja que pode haver interesse para ele na escolha de um pagamento ou de outro, como, por exemplo, ele tem 2 dívidas, né, em dinheiro, ambas vencidas, ambas líquidas, só que uma dívida, os juros são de 2% ao mês. A outra dívida, os juros são de 1% ao mês, certo? Nesse caso, se ele pagou, ele pode optar por pagar uma das dívidas, né? Qual que ele vai optar pagar, pessoal? A dívida que os juros são maiores, né? Então, veja que faz sentido em determinadas hipóteses, né, o devedor ele ter a opção, a faculdade de imputar o pagamento, ou seja, de dizer a que pagamento, a qual dívida, né, aquele pagamento está sendo direcionado, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, pessoal, por fim, nós chegamos aqui na dação em pagamento, prevista aí no artigo 356 do Código Civil, que diz: o credor pode consentir e receber prestação diversa da que lhe é devida. Claro, né? Ele tem o direito de receber o que foi combinado, mas nada impede que ele aceite outra prestação que não a combinada. E se ele fizer isso, se ele aceitar uma outra prestação, diz que houve a dação em pagamento, né, pessoal? Houve a dação em pagamento. Então, por exemplo,
o devedor deve 50 mil para o credor e não tem o dinheiro para pagar, mas ele tem uma moto, né? Uma supermoto que vale aí próximo de 50 mil. Então o credor diz, então tá bom, me dá a sua moto ao invés dos 50 mil e a gente resolve a situação, resolve, extingue a dívida, né? Houve, portanto, o que nesse caso, pessoal? Houve uma dação em pagamento, que a prestação original era dinheiro, né? 50 mil reais. E a prestação aceita pelo credor, no final das contas, foi uma moto, tá bom? Então, como vimos, o credor não é obrigado a receber outra coisa, ainda que mais valiosa, artigo 313 do Código Civil, porém, ele pode aceitar receber uma prestação diversa. Bom, o artigo 359 vai falar que se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. Evicção, pessoal, vocês vão estudar mais adiante, tá? Provavelmente em contratos parte geral. E a evicção nada mais é do que a perda do bem em virtude de uma decisão judicial que atribui a uma outra pessoa, tá? A propriedade daquele bem, por uma causa anterior à existência ali do contrato, né? Nesse caso, da dação em pagamento, tá bom? Então, nesse caso, né? Você recebeu, por exemplo, naquele meu exemplo lá, que ele recebeu a moto, mas judicialmente foi constatado que aquela moto não era de quem te pagou, não era do devedor, era de uma outra pessoa. E aí você é obrigado a devolver essa moto para o verdadeiro dono, né? Nesse caso, o que acontece? Restabelece-se a obrigação primitiva, ou seja, o credor, o devedor voltará a lhe dever os 50 mil reais e não mais uma moto, né? Como ele havia entregue, entende? É isso que o código está querendo dizer. Muito bem, pessoal, um caso aqui prático para a gente trabalhar essa questão. Ana deve 200 mil reais para João. Ana propõe entregar um terreno para João no lugar do dinheiro. João aceita. Então, houve aí o que, pessoal? Uma dação em pagamento, né? A dívida era de 200 mil reais, passou a se entregar 200 mil reais, passou a se entregar um terreno, tá? Mas, posteriormente, pessoal, descobre-se que Ana não era dona do terreno, já que a propriedade foi atribuída a Mário por meio de ação de usucapião. Usucapião vocês irão estudar em direitos reais 1, tá bom? É uma forma aí originária de aquisição da propriedade, tá? Isso que é importante vocês saberem. O que acontece nesse caso, pessoal? Ora, nós vimos, né, pela regra do artigo anterior, Ana voltará a dever os 200 mil reais para João e João entregará o terreno para o proprietário, certo? No caso, o Mário, né? Então, houve evicção. Assim, a quitação dada por João ficará sem efeito e ele perderá o bem para o legítimo dono, Mário, restabelecendo-se a relação jurídica originária entre Ana e João, como se não tivesse dado quitação. Beleza? Ana voltará, portanto, a dever 200 mil para João. Bom, com isso nós encerramos a nossa aula. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!